Nós vamos agora então meditar na palavra. Estou bonitão, né? Agora que eu olhei aqui no vídeo aqui, falei, puxa vida, olha só. Troquei o visual, né? Tirei a barba, porque negócio de barba e máscara não combinam. Andar de máscara com barba, eu achei anti-higiênico, achei estranho, tirei a barba, né? Mas amém. Há quem diga que eu rejuvenesci uns 15 anos com isso. Estou vendo agora no vídeo aqui, está diferentão mesmo. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16. Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 16. Graças a Deus. Eu estou utilizando a Bíblia NVI, tá? Acharam? Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus, né? Quando está todo mundo aqui, a gente acompanha, vê que a maioria já conseguiu abrir a Bíblia, né? Posso ler? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o num cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real que lhe se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, abriu automaticamente, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Amém, glória a Deus. Meus queridos, havia uma perseguição, né, naquela ocasião, uma perseguição contra a igreja, e Pedro então foi preso, né, como a gente acabou de ler. E o que chama a atenção neste texto bíblico, neste fato bíblico, é que Pedro estava preso, passando por uma situação, né, ali de contrariedade, estava lá vigiado por uma
uma guarda, e a igreja estava orando por Pedro. Logicamente, a igreja entendia que era um momento de perseguição e que seus líderes estavam correndo risco. Pedro estava preso e a igreja orava por Pedro. E nesta versão NVI, você encontra aqui uma palavra que me chama muita atenção. A palavra do Senhor diz que eles oravam, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, intensamente. Em algumas versões vai aparecer um pouco diferente, orava constantemente, ou em oração constante, dando uma ideia de intensidade naquilo que eles estavam fazendo. Eles entendiam que aquele momento era um momento de luta, de peleja, e eles precisavam ser intensos naquilo que eles faziam. E eu queria dizer para você, e esta é a palavra de Deus para a sua vida, como igreja do Senhor Jesus, que Deus interage conosco de uma forma bastante intensa. Superficialidade não cabe quando se trata de reino de Deus. Nós não podemos ser superficiais. Aliás, a superficialidade não é bom em quase nada. Se você vai estudar, é bom que você seja intenso na busca por seus objetivos. Não basta você estudar, é preciso você estudar intensamente, para que você não seja apenas mais um no meio de uma aglomeração de pessoas que estão buscando objetivos que nem sempre contemplarão a todos. Você tem que se destacar, tornando-se intenso nos seus estudos. A mesma coisa é com relação ao trabalho, à vida profissional. Há muitas pessoas que são excelentes profissionais, são pessoas que adquiriram habilidades altamente técnicas, profissionais, mas por alguma razão essas pessoas não conseguiram ou não estão conseguindo ser intensas naquilo que fazem. E isso acaba limitando também os resultados, quer dizer, elas não se envolvem com intensidade, não se aprofundam naquilo que fazem, não se entregam, não mergulham naquilo que fazem, permanecem na superfície, e aí o que acontece? Os resultados também acabam sendo superficiais. Então a superficialidade é um equívoco. Por exemplo, você tem uma relação, um casamento, namoro, noivado. É muito legal que você seja intenso naquilo que você faz. Uma amizade, é preciso que você leve a sério as suas amizades, porque a superficialidade, ela acaba trazendo resultados mesquinhos. Ela acaba limitando os resultados que você espera alcançar. E quando se trata do reino de Deus, então isso é ainda muito mais sério. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez este seja o maior erro, ou um dos maiores erros que a igreja pode cometer, porque a igreja, ela precisa ser intensa naquilo que faz, não apenas na sua comunhão com Deus, não apenas no seu relacionamento com Deus, que deve sim ser intenso, ser profundo, ser verdadeiro, mas como também naquilo que nós fazemos para Deus, no nosso chamado, na revelação que recebemos de Deus, da nossa vocação para o reino. Porque acredite,
Ninguém, nem a mais simples pessoa que está na igreja está ali por acaso. Todos nós temos um chamado de Deus. Quando integramos a igreja, quando chegamos à igreja, pode ter certeza, isso é resultado de um mover espiritual. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te trouxe para a igreja para que você possa ser tratado, para que você possa ser fortalecido, para que você aprenda a enxergar o reino tal como ele é, e que você possa ser finalmente usado por Deus de forma intensa. E o maior erro que a igreja pode cometer é se tornar fútil, é ficar na superfície, é não mergulhar. E eu acredito que esta seja a principal arma de Satanás contra a igreja. Estou em que câmera? Só que estou me sentindo menos importante. Eu quero estar aqui, quero estar lá. Você está entendendo? Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós precisamos entender que essa relação tem que necessariamente ser uma relação de profundidade. É como a pessoa que vai para o louvor, que vai adorar o Senhor, e ela não mergulha, ela não busca, ela gosta das canções, ela admira as canções, ela gosta de estar na igreja, ela se amarra nas canções, acha muito legal, gosta de instrumentos, gosta de música, mas estar na presença do Senhor exige uma profundidade maior. E se ela ficar na superfície, ela não vai experimentar aquilo que Deus tem para oferecê-la na integridade, na totalidade. Ela vai sair da igreja achando que, poxa, legal demais, foi muito legal, mas infelizmente eu tenho uma notícia para dar, ficou aquém, porque Deus quer mais. Então, o que é que a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam fazendo? Elas estavam orando por Pedro, orando porque sabiam que era um tempo de perseguição, e elas não oravam simplesmente, Senhor, abençoa lá Pedro, não. Diz a Bíblia Sagrada que elas oravam intensamente, elas oravam constantemente, elas mergulhavam na oração, elas levavam a sério o que elas estavam fazendo. E eu quero dizer para você que está participando deste culto hoje, que Deus não entende superficialidade, principalmente quando se trata de reino de Deus. Não há ocasião para a superficialidade, nós temos que mergulhar. E quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais nos apresentamos como obreiros aprovados, quanto mais estamos comprometidos com o reino, então mais Deus se revela para nós. Você pode entender o que eu estou falando? Então a Bíblia diz que eles oravam intensamente, eles oravam com intensidade. E eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo tempos difíceis demais, e nós precisamos ser intensos quando se trata de reino de Deus. A gente tem falado que é chegado o fim dos tempos, a gente começa a ver as coisas acontecerem, as pessoas que conseguem enxergar melhor, as pessoas que começam a ter visão espiritual, visão profética, já podem perceber que os acontecimentos apocalípticos estão se revelando. Não vai demorar e a trombeta de Deus vai tocar. A igreja vai ser arrebatada. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu vou voltar, e a minha volta vai ser tal como acontecia lá na época do dilúvio. A gente tem falado muito sobre isso aqui. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, ou seja, as pessoas não vão levar a sério, as pessoas não estarão intensamente comprometidas com essa revelação profética.
e vão se assustar, tal como eles se assustaram naquela ocasião. De repente, não sei se vocês já sabem disso, até aquela ocasião não havia chovido na face da terra. Eles não sabiam o que era chuva. Imagina a surpresa deles quando começa a cair água do céu e começa a brotar água da terra. E aí você pode imaginar que loucura. E por que eles foram surpreendidos? Porque eles não estavam intensamente mergulhados com aquela revelação. Foi-lhes dito que viria o dilúvio, mas eles, tudo bem, legal, vai vir, a gente está vendo ali Noé construindo a arca, mas não havia comprometimento, não havia intensidade nessa revelação. E aí veio o dilúvio e surpreendeu a todos. E Jesus disse: olha, eu vou voltar, e vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer igualzinho. As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. As pessoas vão estar no Facebook, as pessoas vão estar no Instagram, as pessoas vão estar trocando ideias com os amigos, e de repente os salvos, os eleitos serão arrebatados. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será levado, o outro vai ser deixado. Vai ser um caos. A partir desse momento será inaugurada na terra o período que a gente chama de a grande tribulação. Se vocês acham que nós estamos vivendo tempos difíceis agora, vocês não imaginam. Isso é apenas o princípio das dores. O sofrimento será tremendo. A própria palavra do Senhor diz que será considerada a grande tribulação. E sabe o que a igreja está fazendo, amados? Infelizmente, muitas vezes a igreja está se relacionando com Deus sem intensidade, sem profundidade. E se você não tem profundidade com Deus, você não tem força para vencer o pecado. Você não tem força para transformar a sua vida, para mudar a sua vida. Você não pode ser usado por Deus. Você nunca vai estar em condições de ser usado por Deus. Você estará sempre aquém daquilo que Deus espera de você, como igreja, como povo de Deus, como sacerdócio real, como nação santa. Nós estamos vivendo um período de pandemia. E aí a gente começa a ver a igreja querendo se mobilizar para orar, querendo orar mais, querendo buscar mais a Deus por causa da pandemia. Mas o nosso compromisso com Deus vai além da pandemia. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E se tem uma coisa que Deus exige, eu queria que você recebesse isso no seu coração nesta manhã: é profundidade, é intensidade. A sua relação com Deus não pode ser uma relação de superfície, tem que ser uma relação de intensidade. Você tem que mergulhar, tem que se aprofundar na sua relação com o Senhor. A igreja hoje está se contentando com muito pouco. Eu me lembro que quando voltei para Jesus, eu comecei a buscar o Senhor e disse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver a tua face, eu quero viver as experiências que eu nunca vivi. Eu estava buscando intensidade, profundidade na minha relação com Deus, e eu orava de dia e orava de noite, e eu buscava mais de Deus o tempo inteiro. E naquela ocasião a minha intensidade foi tão grande, a minha relação com Deus foi tão intensa, que eu entendi que Deus estava me chamando. E isso facilitou as coisas para mim, porque eu tive que tomar decisões drásticas, decisões radicais na minha vida, mas eu as tomei com a maior facilidade do mundo. Sabe por quê? Porque eu tinha intensidade com Deus, eu sabia que podia contar com Deus. A minha relação com Deus era tremenda, continua sendo, mas naquele momento foi crucial para que eu pudesse tomar algumas decisões tão sérias da minha vida.
E eu quero dizer para você que está participando deste culto hoje, eu sei que eu estou falando com pessoas que estão fortes, que estão firmes, que estão na fé, com os pés sobre a rocha, mas eu sei também que eu estou falando com pessoas que estão aquém das expectativas de Deus. Eu não posso julgar a ninguém, eu não sei como está o seu coração, eu não sei que tipo de comunhão você tem com Deus, eu não sei como está a sua relação com Deus, se ela é íntima, se não é, se ela é verdadeira, se ela não é, se ela já chegou ao ápice, se não, eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida, Deus quer te usar para coisas grandes, Deus quer abrir portas que estão fechadas, Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida, Deus te quer por cabeça, diz a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não voltará vazia. Ele quer sim te honrar. Agora o que está faltando é intensidade, é profundidade, é entrega, comunhão, santidade, comprometimento com a palavra. E ali estava um exemplo de intensidade. A igreja estava orando, estava buscando, estava clamando com intensidade por Pedro. E vocês perceberam o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que Pedro estava dormindo, veio um anjo do Senhor, tocou o lado dele e disse: levanta, se vista, põe a sua sandália. E diz a palavra do Senhor que Pedro ia andando e as portas iam se abrindo, e eles passaram pelos guardas e não foram vistos. E interessante, quando eles chegaram na última porta, no último portão da prisão, diz a Bíblia Sagrada que o portão se abriu automaticamente. Quer dizer, já tinha portão automático naquela época, né? O portão se abriu automaticamente e eles passaram. E quando chegou lá fora, Pedro entendeu que não era uma visão, realmente Deus estava fazendo um milagre na vida de Pedro. E sabe por quê? Talvez Pedro também estivesse orando, mas a igreja estava orando intensamente. E eu vou dizer para você, se a partir de agora você realmente começar a orar intensamente dentro da sua casa, orar pela sua família intensamente, se a sua relação com Deus realmente for intensa, então eu profetizo que Deus vai começar a abrir portas que estão fechadas. Eu profetizo que Deus vai começar a abrir caminhos novos para você no meio do deserto. Vai começar a fazer surgir água no meio do deserto. O sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. Você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Intensidade. É preciso ser intenso quando se trata de reino de Deus. A gente disse aqui, tudo tem que ter intensidade, né? Na vida profissional, na vida financeira, naquilo que você busca, na realização dos seus sonhos, nos seus relacionamentos, no seu casamento. Você está casado, você não vive o seu casamento, você fatalmente já decretou a falência dessa relação, né? Para tudo tem que haver intensidade, e muito mais ainda com relação ao reino de Deus. Não dá para ficar mais ou menos, não dá para ficar sou, mas sei lá, tem hora que você está bem, tem hora que você não está, você se envolve, mas não se compromete muito. Não dá para ser assim. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. A gente vai ler aqui a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 16. Abra aí a sua Bíblia, vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Melhor seria que fosse frio ou quente.
intensidade. Assim, porque você é morno, quer dizer, você não é nem quente, não é intenso para cima, não é intenso para baixo, você é morno. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Dá para perceber como Deus exige essa intensidade. E quantos de nós, em determinados momentos da nossa vida, nos colocamos nessa condição de mornidão? Quanto tempo a gente passa às vezes e a gente acaba não mergulhando. Às vezes a gente está tão preocupado com o trabalho, tão preocupado com a agenda, com os afazeres, tantas coisas chamam a nossa atenção e a gente acaba não mergulhando na presença do Senhor, não investindo tudo na vida, na presença do Senhor. Não há intensidade. E aí a gente se enfraquece. Aí Deus quer fazer a obra e não pode fazer. Deus vomita os mornos. Todo mundo que é morno, Deus bota para fora. Por que você tem essa reação de vômito? Quando você passa por esse processo, é porque você ingeriu alguma coisa que não te fez bem. O teu organismo está rejeitando aquilo que você comeu. Então, quando você bebe uma água morna, o teu organismo rejeita aquilo e joga para fora. E o Senhor usou essa figura então para mostrar: eu não quero que você seja morno. É melhor que você seja ou frio ou quente. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para você ficar na igreja e sem se envolver, sem se comprometer. Não dá para ficar na igreja e você ficar largadão, só aí, legal, bacana. Deus quer mais. Deus quer mais comprometimento, mais intensidade. Vê se você recebe esta palavra, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 12. Nós vamos ler o verso 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Abriu? Posso ler? Diz aqui a palavra do Senhor. Olha só, preste atenção no que está escrito na palavra e observe a palavra todo. Olha o que está escrito aqui. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aleluia. Você entendeu? Intensidade. Vamos ler de novo, olha. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aleluia. Oh, como eu peço a Deus que toque o teu coração, como eu peço ao Senhor que esta palavra se revele na tua vida, que essa palavra se cumpra, que você se fortaleça, que você entenda que Deus quer mais intensidade nessa relação. Deus quer mais dessa relação. Deus espera mais dessa relação. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do verso 18 ao 22. Para se tornar discípulo, para se tornar verdadeiro discípulo, ou seja, seguidor do Senhor, o que é necessário? Veja bem o que está escrito aqui. Mateus 8, do verso 18 ao 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que se atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei, quer dizer, conhecia a lei, era mestre, ensinava a lei. Um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu:
As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você entendeu? Intensidade. É tudo ou nada. Ou eu sou de Jesus ou eu não sou. Ou eu abraço essa fé, ou então eu não entendi nada. Sabe, o erro da igreja durante séculos e séculos foi lidar com a fé de uma forma paralela. As pessoas criam em Jesus, mas colocavam: é religião, domingo eu vou ao culto, domingo eu vou à missa. Acabou. E durante a semana não havia qualquer intensidade, não havia qualquer comunhão íntima, profundidade. E nós não vamos cometer esses mesmos erros. Aleluia. Intensidade é importante, isso é bíblico, é exigido. Quer ver só? Abra a sua Bíblia aqui mesmo em Mateus capítulo 10. Vamos ler o verso 37. Aí mesmo, um pouquinho para frente. Mateus capítulo 10, verso 37. Diz aqui a palavra do Senhor. Acharam? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Verso 39. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Aleluia. Você entende? Você pega a Bíblia Sagrada do início ao fim, o que é que você percebe? Que Deus está exigindo intensidade. Existem pessoas que por natureza são intensas. Tudo que fazem, elas demonstram intensidade. Já existem outras que vão levando a vida, são mornas, vão empurrando a vida. Mas definitivamente isso não pode acontecer quando se trata de reino de Deus. Você consegue entender? A Bíblia está cheia de exemplos, cheia de passagens. Eu não poderia citar todas elas, passaríamos dias aqui. Deus exigindo comprometimento, Deus exigindo intensidade. Quando o povo de Israel chegou a terra de Canaã, depois de vagar pelo deserto, encontrou lá na terra de Canaã os deuses pagãos. E aí eles conheceram aqueles deuses, e eles já estavam habituados à idolatria quando estavam lá no Egito. E alguns trouxeram seus deuses do Egito, outros abraçaram os deuses da terra de Canaã, que eram povos pagãos. Então de repente Josué se irritou com aquela situação, e Josué disse para aquelas pessoas: olha, escolhei hoje a quem servais. Se vocês querem servir aos deuses lá do Egito, então que sirvam. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, dos heteus, os deuses daqui de Canaã, então que sirvam. Eu e a minha casa sabemos a quem serviremos. Serviremos ao Senhor. Amém? Intensidade. Se eu sou do Senhor, então eu sou do Senhor. Intensidade. Eu tenho que levar a minha fé a sério. Eu acho interessante, né? O que me chama muita atenção é que, por exemplo, existem religiões que você às vezes é forçado a ficar num roncó, ficar, né, deitado lá num lugar lá isolado, dias e dias e dias, preso. Existem religiões que te proíbem de olhar para cima. Você anda na rua assim, ó, não pode olhar para cima, e as pessoas fazem. Existem religiões que te obrigam a andar vestido de branco, amarra a corda aqui, prendendo a sua circulação, você tem que andar ali, né?
Existem coisas que se colocam por baixo daquele turbante, assim, aquela coisa assim, sabe? Não sei como é que as pessoas suportam ficar dias com aquilo, mas elas são intensas naquilo que fazem. Aí você vem para a igreja, você pega um monte de gente que não quer ser intensa, não quer mergulhar. Ah, Jesus é bom demais, Jesus é bom demais, mas não querem intensidade. Você pega, por exemplo, existem alguns casos de pessoas que equivocadamente pagam promessas. Naquela igreja, por exemplo, da Penha, uma vez eu fui lá, na época do saudoso Parque Xangai, né? E as pessoas, ali nós temos 365 degraus. E eu já vi diversas vezes senhorinhas, pessoas de idade, subindo aquilo tudo de joelhos, porque elas acreditavam que dessa forma estavam pagando seus pecados. A gente sabe que essa não é a nossa praia, não é nisso que nós cremos. Mas aquelas pessoas estavam ali intensamente, vivendo a sua fé intensamente. Outro dia eu estava pensando nessas religiões que são radicais e que muitas vezes promovem o terrorismo. Aí o jovenzinho vai lá, ele Alá, e lá, bababá, bababá, bababá. Não quero citar nome de religiões, porque senão parece que a gente está discriminando as religiões, mas lógico que as pessoas conhecem, é fato. E aí a pessoa vai lá, veste um colete cheio de bomba, e ela é capaz de tirar a vida de dezenas, de centenas de pessoas, porque ela está vivendo intensamente, de forma equivocada, lógico, mas está vivendo intensamente a sua fé. Aí de repente você está na igreja e você não tem essa profundidade, essa intensidade. Jesus faz tudo por você, Jesus está do teu lado, Jesus perdoou os teus pecados, morreu por você, Ele foi intenso porque Ele deu a vida dele por você. E você está aí, não, eu não abro mão da minha cervejinha, não, eu não abro mão dos meus amigos, né? Puxa vida, olha, eu vou para a igreja, mas isso aqui, não dá. Você entende? Eu quero que você entenda nesta manhã que Deus será intenso com você na medida em que você for intenso com Ele. É uma aliança. Quanto mais intenso você for com Deus, mais intenso Ele será com você. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus amados. A igreja se mobilizou quando Pedro estava preso e orou intensamente, e aconteceu lá o sobrenatural, o milagre. Se a igreja no Brasil inteiro começar a clamar, mas é clamar, não tem esse negócio de ora pelo meu filho, aí tá bom, vamos orar assim, não ora nada. Não é assim que a banda toca. É orar intensamente. Se a igreja se mobilizar para orar, então essa praga vai começar a ser queimada, destruída, porque nós temos homens e mulheres de Deus em todos os cantos desta nação. Hoje nós somos grande parte da população brasileira. Nós temos que intensificar, nós temos que buscar com intensidade, nós temos que clamar, nós temos que chorar no altar, nós temos que buscar ao Senhor tal como Israel buscava. Muitas vezes Israel se cortava com cacos de telha, Israel se rasgava, Israel jogava cinza sobre a sua cabeça quando estava sendo envergonhado, e nós estamos sendo envergonhados. E a igreja precisa orar intensamente, a igreja precisa ir para o altar, precisa clamar de dia, clamar de tarde, clamar de noite. A igreja não pode ficar de Netflix o dia inteiro, a igreja não pode ficar o dia inteiro de blá blá blá. A igreja precisa intensificar as suas orações. E olha, é sério que eu estou falando, é profético que eu estou falando para a igreja nesta manhã. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas da sua casa estão sendo infectadas ou podem ser infectadas com esse vírus maldito? Quantas pessoas você pode perder no seu ciclo de amizade, no seu relacionamento? A gente começa a ver notícias de o vizinho que morreu, fulano que morreu, fulano que está internado, fulano que está entubado. É uma desgraça, se é guerra.
E até que ponto nós estamos sendo intensos naquilo que fazemos? Intensidade é ir para o altar, chorar diante de Deus, é rasgar o coração diante do Senhor, é dizer para Deus: Senhor, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Basta uma palavra tua, isso vai mudar, essa situação vai mudar. Você tem que ser intenso para dizer para Deus: ninguém da minha casa, ninguém da minha família vai ser afetado por esse vírus, em nome de Jesus. Sabe, Deus quer ver essa intensidade na sua relação. Deus quer ver essa profundidade na sua relação. Se você estiver na igreja adorando, você não está sentindo nada, vai para a parede, coloca a tua cara na parede e diz: Senhor, quero ser sincero, não estou sentindo nada. Eu preciso ser transparente, eu não estou sentindo nada, mas eu não aceito essa situação. Eu quero profundidade na minha relação contigo. Eu não quero ser morno. Não seja morno, meu irmão. A pior coisa que tem, considerando o reino de Deus, é você estar no estado de mornidão. A pior coisa que pode acontecer, o Senhor diz mesmo: é melhor ser frio. Você tem que ser ou frio ou quente. Agora, mais ou menos, não. Nada de ficar em cima do muro. E o que mais tem é gente em cima do muro. Mas isso vai mudar, porque esta é a palavra profética de Deus para a tua vida. Você recebe? Então levanta a tua mão aí na tua casa. Diga agora: eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Eu quero mudar isso. Eu não vou ficar na superfície. Eu quero mergulhar. Eu quero estar comprometido. Eu quero mudar meu posicionamento em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ser populacho. Você lembra da mensagem do domingo passado? Mensagem profética de domingo passado. Eu não quero ficar no final da fila. Eu não quero ficar onde os inimigos acham que terão mais sucesso, né? Eu não quero ficar lá no meio dos escamembados, os que não podem guerrear. Eu quero ser um audaz, valente, ousado, soldado do Senhor na batalha, intenso na minha relação com Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus.